Bem, é por si que queremos começar, Dr. Saluce. Qual é a interpretação que se pode fazer deste jogo do mete e tira feito por João Lourenço? Primeiro é importante dizer aos nossos ouvintes que o presidente, do ponto de vista constitucional e, claro, tendo em conta também a alma do nosso sistema político, tem, portanto, do ponto de vista constitucional, competência exclusiva para nomear, exonerar, quer os ministros, secretários de Estado, os governadores, vice-governadores. Portanto, é legítima, tendo em conta a questão legal, tendo em conta a constitucionalidade. Mas é óbvio que o que tem estado a nos preocupar enquanto fazedores de opinião é efetivamente muitas vezes o facto de o Presidente da República não olhar para o aspecto, percurso, experiência política, mais do que isso, a questão, portanto, de dar a oportunidade a individualidades que fazem parte de uma determinada instituição, ou se quisermos mesmo, de um determinado ministério. Nós temos ao nível dos ministérios figuras que exercem funções ao nível administrativo e que têm um percurso quase que de invejar, que do ponto de vista político deveriam merecer uma certa oportunidade, mas a nossa experiência política demanda outra forma de agir, e muitas vezes o que acontece é pura e simplesmente a famosa dança de cadeiras. Quem esteve a governar ou, portanto, a deputar ao nível da Assembleia Nacional é retirado daquela posição, daquela condição, para vir servir numa instituição ministerial, relegando outras figuras, relegando outros bons filhos de Angola que compõem as nossas instituições e que têm, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, um percurso, um itinerário, portanto, um portfólio que lhes mereceria uma certa oportunidade, uma certa atenção. Por outra, portanto, o Presidente da República, nessa nova mexida, traz aqui uma figura que, portanto, dispensa comentários. Estou a referir-me do Isaac dos Anjos, que até já foi governador de 3 províncias, Benguela, Huila são uma delas, foi também portanto, já ministro, vice-ministro da Agricultura em tempos idos, e, portanto, quando da sua nomeação, exercia o cargo de secretário do Presidente da República. Portanto, é uma figura muito bem conhecida da nossa praça política, já exerceu, de facto, várias funções, mas que, portanto, não deu grandes amostras para, no entanto, merecer novamente essa oportunidade, o que significa que, do ponto de vista da ação governativa, nós continuamos a privilegiar uma classe, continuamos a garantir que o poder e a construção das elites políticas ao nível do Estado se concentre pura e simplesmente nas mesmas pessoas que, mesmo não tendo dado grandes provas, portanto, de brilho, de profissionalismo, de idoneidade política, portanto, de exercício ao servir os angolanos, ainda continuam a merecer, portanto, a oportunidade, ainda continuam a ter a atenção de quem exerce, de facto, o poder em Angola. Uma outra figura que aparece nessas novas nomeações tem que ver com a figura do novo ministro do Ensino Superior. Portanto, até onde nós sabemos, parece ser o seu primeiro cargo político, vem das academias, é professor, investigador. Pensamos nós ter arcabouço mais do que suficiente para oferecer, portanto, dentro daquilo que nós compreendemos ser as suas valências, portanto, ser um input, dar aqui, portanto, uma mais-valia naquilo que tem que ver com os grandes desafios do Ministério do Ensino Superior. Como sabe, são muitos. Temos instituições públicas ao nível do ensino superior com enormes dificuldades, quer de infraestrutura, quer de meios, quer de quadro docentes, portanto, com os requisitos para o exercício
nome de ensinar, de instruir, de educar, de transformar, e mais do que isso, de oferecer aqui aquilo que nós chamamos, portanto, o aprender a questionar, que é razão última, portanto, das instituições ao nível do ensino superior, no exercício, portanto, do processo de ensino, de produção de ideias. Portanto, para começar esse primeiro momento, como disse inicialmente, o presidente tem legitimidade, mas há aqui questões também que, do ponto de vista político, fazem-nos perceber que o presidente, às vezes, no âmbito daquilo que nós chamamos de princípio, espírito da representação política, devia pelo menos dizer aos angolanos quais as razões de exonerar uns e quais as razões de nomear outros, porque os angolanos precisam saber porque é que, passado pouco menos, por exemplo, de 4 meses, uma ministra do ensino superior é retirada dessa função sem ter mostrado, portanto, alguma coisa, sem ter feito, sem ter apresentado um programa consentâneo, sem ter, portanto, demonstrado as suas valências, sem ter, do ponto de vista político, oferecido aquilo que se esperava dela, é exonerada. Portanto, e o presidente, pura e simplesmente, não diz nada, não apresenta aqui, do ponto de vista da responsabilidade política, uma certa avaliação em relação à figura, até que em ponto relação à pessoa. até que ponto pode isto influenciar na continuidade ou descontinuidade de determinados programas? Essa é a grande questão. Essa também é outra questão, Claudimir. Como sabe, o poder em Angola, do ponto de vista da ciência política, é unipessoal. Quem exerce poder em Angola é o presidente da República. E essas figuras aparecem pura e simplesmente para emprestar um auxílio ao presidente da República. Mas é claro, a partir do momento em que lhes é incumbida essa função, esse papel, tenha sobre si a responsabilidade de, ao nível das suas instituições, definir políticas respeitantes ao seu órgão, no que diz respeito, portanto, à agenda nacional, no que diz respeito à concretização do interesse e dos objetivos políticos do país. E é claro que isso, em parte, cria uma espécie de bloqueio naquilo que é a construção da agenda política ao nível, por exemplo, do Ministério do Ensino Superior. Se tivermos uma ministra que foi nomeada, é óbvio que durante 2 meses possivelmente estava a compreender a sua instituição, conhecer os meandros da sua instituição e desenvolver projetos que visassem efetivamente conferir uma certa dignidade, conferir ações que visassem a concretização dos propósitos ao nível da sua instituição. Se em 4 meses, portanto, é exonerada, pressupõe dizer que é um programa que estava a ser gizado, são ações que estavam a ser definidas que, portanto, são deitadas para fora, porque quem vem tem um outro olhar, quem vem precisa também fazer leituras com base, claro, uma perspectiva um pouco indutiva, né? A olhar para a instituição a partir de si, dos seus valores, daquilo que são as suas valências, a sua experiência acadêmico-pedagógica e, portanto, compreender o nível de investigação que precisa ser empreendido ao nível da instituição. É claro que isso, em parte, belisca programas, em parte, põe em causa também a concretização daquilo que são efetivamente as políticas educativas e investigativas ao nível deste Ministério. Portanto, nós pensamos que, embora seja, do ponto de vista constitucional, uma competência exclusiva, é preciso que as pessoas compreendam, exclusiva do Presidente da República, era importante, fundamental, que o Presidente da República viesse dizer aos angolanos o porquê. Ponto de uma espécie de avaliação. A figura tal, infelizmente, vai desmerecer esta função porque está aquém das expectativas, está a demonstrar tendências que põem em causa, portanto, a probidade pública, está a demonstrar aqui uma cultura de despesismo, porque é o que se diz também, em parte, em relação à ministra do Ensino Superior. Diz-se por aí afora, boca pequena, que em pouco menos de 4 meses já terá feito mais do que 8 viagens. É também uma cultura, a ser verdade, uma cultura de despesismos. É óbvio que, embora se calhar quisesse estar próximo ao presidente, também temos um presidente que é um bom viajante, é um bom despesista, mas é claro que essa cultura não nos interessa e talvez tenha sido essa a razão, mas pensamos nós que era imperioso que o Presidente da República fizesse uma avaliação e viesse a público dizer aos angolanos que a individualidade de Y
já não vai merecer essa função por causa dessa razão. A individual merece por conta do seu percurso, experiência, currículo, Obrigada, personalidade Dr. e, Salus. portanto, idoneidade. Obrigado.